escalar o time, organizar o sistema tático e fazer a gestão de grupo. Todos esses atributos são de extrema importância para um treinador de uma equipe de futebol. Porém, muitas vezes, os trabalhos são tão acidentados que as passagens de alguns treinadores acabam se tornando esquecíveis. Nesse vídeo, estaremos relembrando 5 treinadores que ninguém, ou quase ninguém, lembram que já dirigiram o São Paulo. O primeiro nome é o treinador do Tetra, Carlos Alberto Parreira. O ano era 1996. O maior treinador da história do São Paulo, Tele Santana, precisava se afastar do comando da equipe por questões médicas. Tele comandou o São Paulo em apenas uma partida em 1996, sendo substituído provisoriamente por Muricy Ramalho, até a chegada de um novo treinador. O sorriso maroto guardava uma vantagem que hoje Tele não tem: o poder de optar. Agora, deixar o futebol não é uma escolha, é uma consequência do estresse e do desgaste que agravaram o antigo diabetes e obstruíram a carótida esquerda. A única coisa que penso hoje é ficar bom. E para ficar curado, o treinador da inconfundível camisa vermelha vai ter que se afastar dos campos por tempo indeterminado, tirar dos gramados um certo estilo ao mesmo tempo sábio e explosivo, que por todos se fazia respeitar. O nome escolhido chegava com muita expectativa. Carlos Alberto Parreira foi o escolhido para substituir o grande Tele Santana. Porém, os resultados foram péssimos. Além de dentro de campo a equipe não apresentar um bom futebol, tendo em 21 jogos apenas 7 vitórias, teve inúmeros desgastes com jogadores, que criticavam o seu método de trabalho. Parreira até estreou bem, numa goleada contra o Flamengo. Porém, pouco mais de 2 meses depois, numa derrota para o Vitória, ele era demitido do comando do São Paulo, deixando o time na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que sempre criticaram o esquema tático de Parreira não demonstraram em nenhum momento o desejo que ele ficasse no São Paulo. Eu acho que a decisão é dele. Ele fica se ele quiser, ele sai se ele quiser. Eu acho que nós jogadores temos que trabalhar, não temos que interferir ou dar palpite em qualquer coisa que a diretoria ou o treinador venha fazer. Os jogadores estão unidos com o Parreira? Não sei, né? A gente não conversou sobre isso ainda. E a gente nem tenta nem comentar sobre isso. A gente quer esperar primeiro uma decisão da diretoria. Após a saída de Parreira, Muricy Ramalho foi efetivado como treinador da equipe. Ex-jogador do clube e um nome de muito prestígio internamente por seu trabalho nas categorias de base, Sérgio Baresi foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2010 e com isso foi escolhido para assumir a equipe principal no segundo semestre daquele mesmo ano. Substituindo Ricardo Gomes, demitido após a eliminação na semifinal da Libertadores, Baresi tinha como grande objetivo fazer a ponte entre os nomes promissores da base, como Lucas Moura, Casemiro, Bruno Vini e Lucas Gaúcho, com os jogadores já consagrados, Fernandão, Ricardo Oliveira, Dagoberto, Kleber Santana, Jorge Wagner. Ele é o treinador do São Paulo e a gente tem que respeitar, a gente tem que fazer aquilo que ele determina, acatar e tentar ajudar da melhor maneira, que se ele chegou aqui e é hoje treinador do São Paulo, é porque ele tem qualidade. Espero que ele mantenha essa qualidade dele agora com o nosso grupo. E você pode ter certeza que o nosso grupo vai ajudar bastante. Porém, o que se viu em campo foi um treinador com dificuldades de colocar suas ideias, tendo apenas 5 vitórias em 14 jogos sob comando da equipe principal. Baresi assumiu o São Paulo num 2-2 contra o Cruzeiro. Deixou o comando da equipe principal em menos de 2 meses, num empate em 0-0 com o Avaí. Paulo César Carpegiani assumiu o time após sua saída. Porém, o período de Paulo César Carpegiani no São Paulo também não agradou nem um pouco a torcida, a diretoria e principalmente os líderes da equipe, já que, além de fracos resultados dentro de campo, o treinador ainda teve inúmeros desgastes com jogadores, entre eles Dagoberto e Rivaldo. Foi então que, com a demissão de Carpegiani, o escolhido da vez foi Adilson Batista. Escolha essa muito motivada pela sua boa passagem pelo Cruzeiro em 2008 e 2009. Mesmo que antes mesmo de assumir o tricolor, Adilson tenha tido passagens bem ruins, tanto por Santos quanto por Corinthians. E no São Paulo não acabou sendo diferente. Adilson comandou a equipe em um turno completo do Brasileirão. Estreou contra o Atlético Goianiense, no Morumbi, num empate por 2-2, e deixou o clube contra o mesmo Atlético Goianiense numa derrota por 3-0 no retorno. Foram menos de 3 meses no comando da equipe, e em 22 jogos foram apenas 7 vitórias. Adilson assumiu São Paulo na segunda colocação do campeonato e deixou o tricolor na 6ª colocação.
Eu peguei em segundo, no trabalho aí do Paulo e depois do Milton, e hoje estou entregando em sexto. Peço desculpa ao torcedor São Paulino, eu compreendo aí o momento de chateação, às vezes um pouquinho de revolta, para que o clube tenha aí a tranquilidade, que volte aí um ambiente favorável. Alguns fatos curiosos da passagem de Adilson é que ele esteve presente em momentos marcantes do São Paulo e de Rogério Ceni. Era ele o treinador no 1000º jogo de Rogério Ceni contra o Atlético Mineiro, e até se esticarmos um pouco mais, podemos relembrar que Adilson também foi o treinador na reestreia de Luiz Fabiano com a camisa do São Paulo. Porém, nem mesmo todos esses eventos marcantes conseguiram sustentar o seu fraco trabalho à frente da equipe. Após a saída de Adilson, Emerson Leão assumiu o comando da equipe. O próximo nome da lista é Doriva, ex-jogador com enorme história dentro do São Paulo, mas que demanda de uma maior contextualização para tentar entender o que se passava pela cabeça da diretoria do São Paulo para sua escolha. O ano era 2015. O treinador da equipe principal era Juan Carlos Osório, que então deixava o comando do time para assumir a seleção do México. O São Paulo, até então, tinha como grande objetivo da temporada o título inédito da Copa do Brasil. E estava numa fase bem avançada. Jogaria a semifinal contra o Santos. Na final, um provável adversário seria o Palmeiras. Foi então que, apostando basicamente todas as suas fichas nesses confrontos, a diretoria do São Paulo optou por Doriva, que um ano antes havia eliminado justamente os mesmos rivais, Palmeiras e Santos, no campeonato estadual, conseguindo se sagrar campeão com o modesto Ituano. Porém, um dos motivos que levaram Osório a seu descontentamento com o clube do Morumbi foi o desmanche que foi acontecendo com a equipe, com a saída de mais de 7 atletas, além de uma enorme e conturbada vida política do clube. Foi nesse ambiente nada tranquilo que Doriva acabou sendo catapultado. Um treinador sem experiência, por mais que identificado com o clube, não conseguiu suportar, durando apenas 7 partidas no comando da equipe. Doriva estreou contra o Fluminense, numa derrota por 2-0. Deixou a equipe menos de um mês depois, numa nova derrota para o Cruzeiro por 2-1. Doriva ainda era o comandante do melancólico último jogo da carreira de Rogério Ceni. Lesão séria do goleiro artilheiro, derrota e eliminação para o Santos na Copa do Brasil. Após a saída de Doriva, Milton Cruz assumiu interinamente o time até o final da temporada. Em fevereiro de 2019, o São Paulo, pela primeira vez em sua história, era eliminado na pré-Libertadores, depois de um empate melancólico contra o Talleres da Argentina. O treinador da equipe era o interino André Jardine, que também poderia estar nessa relação. Essa eliminação custou a demissão de Jardine, e o São Paulo, que na época era comandado por Leco e Raí, tiveram a brilhante ideia de contratar Cuca, mesmo com o treinador, por questões pessoais, dizendo que só poderia assumir a equipe 2 meses depois. Foi então que a diretoria do São Paulo optou por efetivar o coordenador técnico da equipe, Wagner Mancini, como novo treinador do time. Podemos dizer nesses casos que a diretoria do São Paulo utilizou aquele famoso "vamos empurrando com a barriga". Isso se dava porque o São Paulo estava numa situação ruim dentro do Paulista, e não se imaginava que o clube avançaria nas próximas fases. Então, para não perder a oportunidade de ter Cuca, a diretoria achou como plausível, digamos, jogar 2 meses fora, colocando o seu coordenador técnico, que nada tinha a ver com um novo treinador, para exercer a função de comandante da equipe. Entretanto, o empurrar com a barriga acabou dando mais certo do que o projetado, já que a equipe acabou avançando até as finais do campeonato estadual. Mancini comandou o time por 9 oportunidades, sendo 3 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Porém, classificando o São Paulo na fase inicial do Campeonato Paulista e posteriormente eliminando o Ituano nas quartas de final. Mancini ainda chega a disputar a primeira partida da semifinal contra o Palmeiras, num empate por 0-0. No jogo da volta, Cuca, vendo que o São Paulo estava na iminência de chegar a uma final estadual, decide antecipar sua chegada e assume o time no jogo de volta contra o Palmeiras. O São Paulo consegue eliminar o rival nos pênaltis, mas acaba sendo derrotado na final pelo Corinthians.
Em ambas as oportunidades, Wagner Mancini esteve ao lado de Cuca no banco de reservas. Porém, ficou claro a divergência de ideias de ambos, já que conforme o time mais ficava com a cara de Cuca, o São Paulo ia piorando. E Cuca durou pouco no comando da equipe. E após a sua demissão, Mancini imaginava que seria efetivado. A diretoria do São Paulo optou por Fernando Diniz, causando a fúria de Mancini, que decidiu então se desligar do clube do Morumbi. E você, se lembrava da passagem desses treinadores no comando do São Paulo? Faltou algum nome? Deixa aí nos comentários.